lições dessa semana, eu achei interessante, mas achei muito trágica. E ela não termina hoje, então eu já vou falar para vocês que vou contar uma série de tragédias na vida de uma pessoa, mas o título é Perdoado e Perdoando. E hoje ninguém perdoa ninguém. Acho que o perdão vem no próximo sábado. Então preste atenção para que no sábado que vem você entenda o final dessa história. Jesse Lagunha tinha apenas 4 anos quando a mãe dele morreu. Já começou por aí. Ele era pequeno demais para entender isso, mas ele sabia que alguma coisa estava errada. Por isso a sua infância foi muito infeliz. Não importava o esforço que ele fazia, o pai dele não era carinhoso, não dava atenção e ele foi sempre desprezado. Aos 9 anos de idade ele saiu de casa e ficou com amigos e parentes até ser levado para vários lares adotivos. Na adolescência, ele morou num abrigo de garotos por 3 anos. Lá ele conheceu um moço, um rapaz excelente, ele era um jogador de basquete. E olha que interessante, né? Como Deus é bom. Esse moço conversando com ele, e ele falando o nome da mãe, contando a história dele, ele falou: peraí, a sua mãe é irmã do meu pai. E a gente não sabia onde você estava. Aí ele ficou muito feliz em descobrir que ele tinha primos, que ele tinha tios. Aí ele saiu daquele local e foi morar com os tios. Quando ele chegou lá, a casa estava repleta de parentes que o receberam. Então ele passou essa fase da adolescência um pouco melhor, porque ele estava junto com a família dele. Algumas vezes que ele ia lá na casa do pai dele para ver os irmãos, ele se desentendia com o pai. Um belo dia, ele chegou lá e viu o seu pai jogando o irmão na parede. E ele reagiu contra o pai o pai pegou uma tábua e acertou o menino. Ele descobriu, através dos parentes da mãe dele, que a mãe havia falecido após espancamentos do pai. Então imagina a revolta que esse menino cresceu. Ele sentia muita raiva do pai, mas o pai era muito estimado naquela ilha de Guam. Ninguém sabia o que se passava dentro de casa. Jesse cresceu sem confiar nas pessoas. Ele pagava o próprio estudo e trabalhava para se manter. Depois de se graduar, ele se inscreveu na Guarda Aérea Nacional com o objetivo de sair daquele lugar. 2 anos depois, ele se transferiu para a Marinha e se esforçou bastante até se tornar sargento. Finalmente, ele se casou e teve 3 filhos. Mas como ele se ausentava muito, ficava muito tempo fora de casa, também por conta do seu temperamento difícil, seu casamento não durou. E a mulher se divorciou dele. Ele sentiu um vazio muito grande, muito magoado. Mais uma vez ele estava sem família e completamente sozinho. Embora ele fosse bem sucedido na área profissional, ele estava insatisfeito. Nada mais parecia importar para ele e ele decidiu que viver não valia a pena. Então ele pegou um rifle, pegou a munição e desceu até a praia para acabar com a própria vida. Ali ele subiu em uma pedra e se sentou nela e com a arma na mão ficou pensando sobre o fracasso que era a vida dele. Porém, um policial se aproximou e percebeu que Jesse estava pensando em suicídio. Entrou na água e ficou caminhando em sua direção. Jesse apontou a arma em direção àquele amigo e falou: não se aproxime. O policial se afastou e pouco tempo depois o coronel da base foi até lá e pediu para que ele abaixasse a arma, mas ele não obedeceu. Então o pai, justo pai, chegou. Quando Jesse viu o pai, colocou a arma dentro da boca e apertou o gatilho. As pessoas que estavam no local correram para tirá-lo da água, porque teve uma explosão, mas ele ainda estava vivo. As pessoas examinaram a arma e descobriram que a bala estava emperrada no rifle. Quando o pai viu o que aconteceu, se afastou. Depois desse episódio, Jesse foi desligado da Marinha e ficou sem nada. Não tinha emprego, não tinha família e odiava o pai. Sua vida estava resumida a zero. A hora que eu terminei de ler, eu falei: e agora? Cadê o perdoado e perdoando?
Aí eu encontrei a Cláudia e ela me disse, na minha missão não tem a meditação, o informativo. O informativo da vida de Jéssica. E a continuação dessa história, que vai ser uma história com um final muito feliz, continua na semana que vem. Vamos continuar orando pelas pessoas que estão tão longe, que não conhecem o Evangelho e que vivem uma vida desse tipo. Possamos orar para que o Evangelho as alcance. Amém. Aí você dá para mim.